Olá, eu sou o César Portugal, este é meu canal e mais um dia vamos aprender juntos com o Catecismo da Igreja Católica. Este momento aqui que eu venho fazendo há cerca de um mês aqui com vocês, para a gente ler o Catecismo e mergulharmos nas regras da nossa igreja. Muitas vezes esse catecismo tá aí parado na sua casa, você não tá fazendo nada com ele, você nunca pegou ele. Eu tô aqui te ajudando e também enriquecendo os meus conhecimentos. Vamos lá então, hoje nós vamos começar no parágrafo 142. Que o Espírito Santo nos ilumine, que possamos aprender, entender e colocar em prática aquilo que aprendermos aqui, ensinando outras pessoas, professando a nossa fé, testemunhando o nosso encontro com Cristo, Nossa fortaleza diária, que o Espírito Santo nos capacite, nos ilumine. Nós vimos aqui o quanto é importante pedirmos ao Espírito Santo essa compreensão. Nós por nós mesmos talvez não compreendamos tamanha riqueza da nossa igreja, tamanha riqueza das Sagradas Escrituras. Vinde, Espírito Santo. Capítulo 3. A resposta do homem a Deus. Por sua revelação, o Deus invisível, por seu imenso amor, fala aos homens como amigos e com eles se entretém para convidá-los à comunhão consigo e nela recebê-los. A resposta adequada a este convite é a fé. Pela fé, o homem submete completamente sua inteligência e sua vontade a Deus. Com todo o seu ser, o homem dá seu assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura denomina obediência da fé esta resposta do homem ao Deus que revela. Tudo isso que nós aprendemos aqui, que acreditamos na verdade de tudo isso, só pode existir, só pode ser verdadeiramente ok pela fé. Não tem outra maneira. Então a fé que garante a confiança em Deus, a existência de Deus e tudo aquilo que nós já aprendemos até aqui. Artigo 1. Eu creio. Ponto 1. A obediência da fé. Obedecer na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. O modelo desta obediência proposto pela Sagrada Escritura é Abraão. A Virgem Maria é a sua mais perfeita realização. Então, a Virgem Maria é o modelo mais perfeito, vamos dizer assim, de obediência. É a perfeita realização do que é essa obediência a Deus. Abraão, o pai de todos os crentes. A Epístola aos Hebreus, no grande elogio à fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão. Pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde iria. É só a fé que justifica isso, Quando você recebe uma missão que você fala, mas como assim eu tenho que fazer isso? Se você não tem a fé de que Deus que vai te capacitar, de que Deus que está te ordenando isso, Então você tem que confiar e fazer. A sua parte é executar, acreditar e executar e deixar que Deus faça o resto. Pela fé, Abraão viveu como estrangeiro e como peregrino na terra prometida. Pela fé, Sara recebeu a graça de conceber o filho da promessa. Pela fé, por fim, Abraão ofereceu seu filho único em sacrifício, o sacrifício de Isaque. Abraão realiza assim a definição da fé dada pela Epístola aos Hebreus. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que não se veem. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi revelado em conta como justiça. Graças a esta fé, Abraão tornou-se pai de todos os crentes. O Antigo Testamento é rico em testemunhos desta fé. A Epístola aos Hebreus faz o elogio da fé exemplar dos antigos, que deram um bom testemunho. No entanto, Deus previa para nós algo melhor, a graça de crer em seu Filho Jesus. No entanto, Deus previa para nós algo melhor, a graça de crer em seu Filho Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição. Maria, bem-aventurada a que acreditou. A Virgem Maria realiza de maneira mais perfeita a obediência da fé. Na fé,
Maria acolheu o anúncio e a promessa trazidos pelo anjo Gabriel, acreditando que para Deus nada é impossível, e dando seu assentimento. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Isabel a saudou, feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Em virtude desta fé, todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. Durante toda a sua vida e até a sua última provação, quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, sua fé não vacilou. Maria não deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso, a igreja venera em Maria a realização mais pura da fé. Então, Maria se torna um grande exemplo para nós de fé, porque ela acreditou. Quando o anjo aparece para ela, passa aquele recado, ela tinha que ter fé naquilo que o anjo estava dizendo. Ela podia simplesmente achar aquilo uma loucura e não acreditar, mas ela precisou ter fé. E aí eu te pergunto, qual circunstância na sua vida tem faltado fé? Qual circunstância na sua vida você tem que dar essa confiança, esse voto de confiança em Deus, essa entrega total, sem medo e sem reservas? Eu fazendo uma análise aqui, eu sei em que áreas da minha vida eu preciso confiar mais e completamente em Deus, que a minha fé precisa ser pura, como a de Maria. Ponto 2. Sei em quem acreditei. Crer somente em Deus. A fé é primeiro uma adesão pessoal do homem a Deus. Ao mesmo tempo e inseparavelmente é o assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. Como adesão pessoal a Deus e assentimento à verdade que Ele revelou, a fé cristã é diferente da fé em uma pessoa humana. É justo e bom entregar-se totalmente a Deus e crer incondicionalmente no que Ele diz. Seria vão e falso por tal fé em uma criatura. Crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para o cristão, crer em Deus é inseparavelmente crer naquele que Ele enviou, seu Filho bem-amado, no qual Ele pôs todo o seu agrado. Deus mandou que o escutássemos. O próprio Senhor disse aos seus discípulos: crede em Deus, crede também em mim. Podemos crer em Jesus Cristo porque Ele mesmo é Deus, o Verbo feito carne. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que é Deus e está na intimidade do Pai foi quem o deu a conhecer. Este viu o Pai. Ele é o único que o conhece e pode revelá-lo. Crer no Espírito Santo. Não se pode crer em Jesus Cristo sem participar do seu Espírito. É o Espírito Santo que revela aos homens quem é Jesus, pois ninguém será capaz de dizer Jesus é Senhor, a não ser sob influência do Espírito Santo. O Espírito sonda tudo, mesmo as profundezas de Deus. Assim também, ninguém conhece o que é de Deus a não ser o Espírito Santo. Só Deus conhece a Deus por inteiro. Cremos no Espírito Santo porque Ele é Deus. A igreja não cessa de confessar sua fé em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Teve uma vez que eu recebi uma mensagem de uma moça que ela estava vivendo um momento bem difícil da vida dela. Inclusive, ela estava, assim, até ela me respondeu com muita grosseria. Diante das situações que ela estava vivendo, ela me dizia que ela não tinha mais como acreditar em Deus. E aí eu fui falando para ela, mas Jesus deu a vida por você e tudo mais. Aí ela me disse assim: em Jesus eu acredito e amo. O meu problema é com o paizinho dele. É engraçado as pessoas, né, escreverem assim, dizerem assim, sendo que é um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é único. Então não tem como ela amar Jesus e odiar a Deus. É impossível. Na dimensão do que ela está dizendo, está completamente errado. Eu confesso que foi uma das poucas pessoas que eu desisti de argumentar, porque ela estava me respondendo com muita grosseria e não havia mais o que eu fazer ali. Com as minhas palavras, eu não tinha mais escolhas. Então era preciso que Deus curasse o coração dela em algum momento. Eu não sei onde anda essa moça, nunca mais tive contato, né? E espero que ela tenha encontrado o verdadeiro sentido de tudo isso. A fé é uma graça. Quando São Pedro confessa que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus lhe declara que esta revelação não lhe veio da carne e do sangue, mas de meu Pai que está nos céus. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Para que possa manifestar esta fé, é necessária a graça de Deus que provê e socorre e ajuda interior do Espírito Santo, que move o coração e o leva a Deus, abre os olhos da mente e confere a todos a docilidade no consentimento e na crença da verdade. A fé é um ato humano. Crer só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Não é menos verdade, porém, que crer é um ato autenticamente humano. Então, ainda que nós precisemos do Espírito Santo, nós só podemos crer porque somos humanos.
Não contraria nem a liberdade nem a inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por ele reveladas. No campo das relações humanas, não é contrário à nossa própria dignidade crer no que outras pessoas nos dizem sobre si mesmas e sobre suas intenções e confiar em suas promessas. Por exemplo, quando um homem e uma mulher se casam, para entrar assim em comunhão recíproca. Por isso, é ainda menos contrário à nossa dignidade prestar pela fé à revelação de Deus, plena adesão do intelecto e da vontade, e entrar assim na comunhão íntima com Ele. Na fé, a inteligência e a vontade humanas cooperam com a graça divina. Crer é um ato de inteligência que assente à verdade divina, amando da vontade movida por Deus através da graça. A fé e a inteligência. O motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis à luz da nossa razão natural. Cremos por causa da autoridade de Deus que revela e que não pode nem se enganar, nem nos enganar. Todavia, para que a essência de nossa fé fosse conforme a razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados das provas exteriores de sua revelação. Por isso, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, a propagação e a santidade da Igreja, sua fecundidade e estabilidade, constituem sinais certíssimos da revelação, adaptados à inteligência de todos. Motivos de credibilidade que mostram que o assentimento da fé não é de modo algum um movimento cego do Espírito. Isso aqui vai muito de encontro com o pensamento que eu tenho, né? Porque às vezes eu fico assim, cara, quem vai me provar que tudo isso que eu creio é verdade, né? A gente sonha com o céu, eu quero buscar um lugar no céu, eu quero ir para o céu, eu fico, mas por que se isso tudo que eu estiver acreditando for uma viagem? Posso que você já teve algum pensamento parecido com isso. E aí, quando ele fala aqui, né, também dos santos, eu me lembro de Santa Rita, que ao longo de todos esses anos que eu estou caminhando com Santa Rita, eu já recebi inúmeras graças e já vi inúmeros testemunhos das pessoas que me acompanham, que rezam comigo, inúmeros, coisas grandiosas, coisas menores, mas que só podem ter acontecido porque alguém pediu, rezou, ajoelhou e pediu para Santa Rita. E aí, nessa hora que eu vejo essas coisas acontecendo, eu falo, não tem como eu duvidar do céu. Não tem como eu não acreditar que Santa Rita mexeu e que ela está no céu. Então, em alguns momentos, né, nas minhas loucuras de pensamentos, Santa Rita também me dá a certeza do céu. Porque ela foi humana, o corpo dela tá lá em Cássia, na Itália. E aí ela me prova que o céu existe porque ela está lá intercedendo. A fé é certa, mais certa que qualquer conhecimento humano, porque se funda na própria palavra de Deus, que não pode mentir. Sem dúvida, as verdades reveladas podem parecer obscuras à razão e à experiência humanas, mas a certeza dada pela luz divina é maior que a que é dada pela luz da razão natural. 10.000 dificuldades não fazem uma única dúvida. A fé procura compreender. É característico da fé o crente desejar conhecer melhor aquele em quem pôs a sua fé e compreender melhor o que ele revelou. Um conhecimento mais profundo despertará, por sua vez, maior fé, sempre mais ardente de amor. A graça da fé abre os olhos de vosso coração para a compreensão viva dos conteúdos da revelação, isto é, do conjunto do projeto de Deus e dos mistérios da fé, do nexo deles entre si com Cristo, centro do mistério revelado. Ora, para tornar cada vez mais profunda a compreensão da revelação, o mesmo Espírito aperfeiçoa continuamente a fé por meio de seus dons. Assim, segundo o adágio de Santo Agostinho, eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. Isso eu até anotei no meu caderno, porque isso é muito profundo. Eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. E faz todo sentido. Fé e ciência. Porém, ainda que a fé esteja acima da razão, não poderá jamais haver verdadeira desarmonia entre uma e outra. Porquanto, o mesmo Deus que revela os mistérios e infunde a fé, dotou o espírito humano da luz da razão. Deus não poderia negar-se a si mesmo,
nem a verdade jamais contradizer a verdade. Portanto, se a pesquisa metódica em todas as ciências proceder de maneira verdadeiramente científica, segundo as leis morais, na realidade nunca será oposta à fé. Tanto as realidades profanas quanto as da fé originam-se do mesmo Deus. Mais ainda, quem tenta investigar com humildade e perseverança os segredos das coisas, ainda que disso não tome consciência, é como que conduzido pela mão de Deus, o qual sustenta todas as coisas, fazendo com que elas sejam o que são. No fundo, a fé e a ciência caminham juntas e, ainda que você vá investigar, você vai encontrar Deus, deparar com Deus, com o agir de Deus ali, Deus se revela. A liberdade da fé. Para que o ato da fé seja humano, o homem deve responder a Deus crendo por livre vontade. Por conseguinte, ninguém deve ser forçado contra sua vontade a abraçar a fé, pois o ato de fé é por sua natureza voluntário. Aquele papo de que Deus nunca vai invadir o seu coração se você não permitir. Deus de fato chama os homens para servi-lo em espírito e verdade. Com isso, os homens são obrigados em consciência, mas não forçados. Foi o que se patenteou em grau máximo em Jesus Cristo. Com efeito, Cristo convidou à fé e à conversão, mas de modo algum coagiu. Deu testemunho da verdade, mas não quis impô-la pela força aos que a ela resistiam. Seu reino se estende graças ao amor com que Cristo, exaltado na cruz, atrai a si os homens. A necessidade da fé. É necessário para obter a salvação crer em Jesus Cristo e naquele que o enviou para a nossa salvação. Como, porém, sem a fé é impossível agradar a Deus e chegar ao consórcio dos seus filhos, ninguém jamais poderá ser justificado sem ela, nem conseguirá a vida eterna se nela não perseverar até o fim. Então, para que tudo o que você almeja, você alcance a vida eterna, você precisa da fé. Sem a fé será impossível você prosseguir, porque é a fé que te move, é a fé que te dá sentido a essa busca. Como eu estava dizendo, né? Se você tem uma loucura de achar que isso tudo é uma invenção, uma balela, é só com a fé. E quando eu olho para Santa Rita, eu tenho a fé de que Deus a deixou ficar lá no céu e ela intercede pelos impossíveis. A perseverança na fé. A fé é um dom gratuito que Deus concede ao homem. Podemos perder este dom inestimável. São Paulo alerta Timóteo sobre isso. Combate, o nobre combate com a fé e boa consciência. Por terem repudiado a boa consciência, alguns naufragaram na fé. Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, devemos alimentá-la com a palavra de Deus. Devemos implorar ao Senhor que a aumente. Ele deve agir pela caridade, será carregada pela esperança e está enraizada na fé da igreja. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Nós precisamos clamar disso e diariamente pedir, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, porque é a fé que sustenta. Sem fé, tudo perde sentido. A fé, começo da vida eterna. A fé nos faz degustar, como por antecipação, a alegria e a luz da visão beatífica, meta de nossa caminhada na terra. Veremos então a Deus face a face, tal como Ele é. A fé já é, portanto, o começo da vida eterna. São Basílio Magno diz o seguinte: desde agora contemplamos as bênçãos da fé, como um reflexo no espelho. É como se já possuíssemos as coisas maravilhosas que um dia desfrutaremos conforme nos garante nossa fé. Por ora, todavia, caminhamos pela fé, não pela visão, e conhecemos a Deus como num espelho confusamente. A fé luminosa, em virtude daquele que nela crê, é frequentemente vivida na obscuridade. A fé pode ser posta à prova. O mundo em que vivemos parece muitas vezes estar bem longe daquilo que a fé nos assegura. As experiências do mal e do sofrimento, das injustiças e da morte parecem contradizer a boa nova, podem abalar a fé e tornar-se para ela uma tentação. Devemos então nos voltarmos para as testemunhas da fé, Abraão que creu, esperando contra toda esperança. A Virgem Maria que no caminho da fé chegou até a noite da fé, comungando com o sofrimento de seu filho e com a noite do seu túmulo, e muitas outras testemunhas da fé. Portanto,
Com tamanha nuvem de testemunhas em torno de nós, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que nos envolve. Corramos com perseverança na competição que nos é proposta, com os olhos fixos em Jesus, que vai à frente da nossa fé e nos leva à perfeição. Olha só, nós temos aqui mais algumas páginas até o resumindo, né? Esse é um artigo 1 dentro desse contexto, tem o artigo 2, mas eu quero finalizar esse vídeo aqui hoje, porque eu achei isso aqui muito complexo, muito denso. Nós temos aqui a fé como começo da vida eterna, a perseverança da fé, a necessidade da fé, a liberdade da fé, a fé é inteligência, a fé é uma graça, a fé é um ato humano. Então, eu peço que você, se precisar, volte nesse vídeo, anote, assimile tudo isso que nós falamos aqui e que, principalmente, você peça a Deus que a sua fé cresça, aumente e que Deus caminhe com você todos os dias, lado a lado, para que você possa testemunhar e ter a certeza de que sem fé você não é nada. Mas Deus quer que você creia e Ele te dá essa liberdade. Ele não vai te forçar, Ele só te convida a viver as maravilhas que a sua própria fé pode causar na sua vida. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber nossa próxima aula. Estamos caminhando, hein? Hoje nós fomos até o parágrafo 165. Em tudo dai graças, perceba Deus nos detalhes da sua vida. Eu sou o César Portugal, este é meu canal, que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.